modo algum eu trocaria o que Deus me deu, me abençoou, minha família. Não é um bem qualquer, é herança de Deus pra minha vida. Vou sorrir, cantar, eu vou declarar que alegria. Família, plano de Deus, arte dos sonhos ter, linda expressão das tuas mãos, pertence a ti, está no teu coração. Eu vou proteger, por ela lutar, vou entregar a Deus o meu bem maior nessa terra que é minha família. Vou orar a Deus, vou buscá-lo mais, vou obedecer. O que ele disser, vou valorizar, pois não quero perder. Família, bênção de Deus, fruto do seu amor, caminho que o mundo esqueceu, de volta para o seu Criador. Família, plano de Deus, arte dos sonhos teus, linda expressão das tuas mãos, pertence a ti, está no teu coração. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero hoje, nessa sexta-feira, ler Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, eu vou ler o verso 46 até o verso 50. Diz assim a palavra do Senhor: falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra do Senhor. O que nos torna familiares de Jesus não é a nossa religião. O texto aqui não é contra a família, pelo contrário, me sinto incentivado, impulsionado a falar sobre família justamente através desse texto. O que torna você família para a sua família não é apenas o laço sanguíneo, vai além disso. Eu posso ser pai e não exercer a paternidade. Eu posso ser filho e não honrar os meus pais. Ou seja, para que eu seja família de verdade, eu preciso ir além do laço do DNA, eu preciso ultrapassar tudo isso e preciso criar uma familiaridade através da prática, da vontade, do se colocar no lugar do outro e ser porque sou, não é porque tenho um laço.
Hoje é o dia que a gente separa na terapia de Cristo para o culto doméstico, para juntar os da casa. E eu quero dizer algo, está havendo muita distância dentro de casa. Infelizmente as pessoas estão numa mesma casa, mas muito distantes. Bom, a gente não tem a capacidade de juntar a nossa família em torno da gente. Quando nós juntamos a nossa família em torno do nome de Jesus, temos a nossa família. A roda da nossa mesa, a proximidade. Mas quando a gente tenta juntar a nossa família em torno dos nossos planos, ou há essa disputa, eu não sei se você percebe no texto, mas Jesus estava falando, Jesus estava ocupado, Jesus estava envolvido com a obra para a qual ele havia sido chamado para realizar. E Maria, com os seus irmãos, querem interromper o discurso de Jesus. Quem é você dentro da sua casa? Você é alguém que interrompe o discurso da vida dos seus familiares? Ou você está junto de verdade? Não gostaria que os meus filhos não tivessem acesso a mim a ponto de falarem com outras pessoas a respeito de assuntos que não se sentem à vontade para falar comigo. Não gostaria que a minha esposa procurasse pessoas e lamentasse sobre problemas que ela não dissesse para mim em primeira mão. Não por uma questão de controle, mas porque se o meu amor não é suficiente a ponto de ser familiar para o meu familiar, como é que está a minha família? E tudo, quando converge para Jesus, resulta em união. Tudo resulta em união quando o centro é Jesus. O grande problema é que numa família há sempre uma disputa de narrativas. O que eu quero que seja feito, e aí há personalidades que têm uma propensão a impor as coisas. Tem gente que fala mais alto, tem gente que não fala tão alto, mas é sutil. Às vezes a rebeldia, ela é velada, ela acontece sem que seja às claras. Deus não tem prazer nisso. Jesus quis dizer algo que é muito importante ainda nos nossos dias, principalmente no nosso tempo. Os meus irmãos, a minha mãe, são aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou. Quando você faz a vontade de Deus, Drauzio, Paulo, Ricardo, Wilton, quando você faz a vontade do Pai Celestial, você está abençoando a sua família. Quando você faz a vontade do Pai que está nos céus, você está unindo a sua família. Quando você atenta, se volta, se organiza, se disponibiliza para cumprir a vontade do Senhor, você está trazendo a sua família para perto. Agora, quando você, talvez por suas frustrações, por aquilo que você não conseguiu, enfim, pelas decepções da vida, você se volta para a sua família tentando fazer alguma coisa, nada dá certo. É muito difícil para a gente não se sentir capaz de providenciar para a nossa família, para a nossa casa, aquilo que a gente gostaria. É o pai que não consegue providenciar materialmente, financeiramente aquilo que gostaria. É o filho que talvez não consegue corresponder às expectativas dos seus pais. É a mulher que se sente cansada, sobrecarregada, com tantos afazeres e não reconhecida. Eu posso dizer que sobram frustrações nessa área chamada família. Muitas vezes o homem, a mulher, coloca sua melhor roupa, vai trabalhar e ele é amplamente reconhecido fora do ambiente familiar e dentro de casa, às vezes, uma derrota. Eu já vi juízes, desembargadores, eu já vi gente
com grandes profissões, empresários, amargarem fracassos enormes no âmbito familiar. A grande verdade é que na rua ninguém sabe como é que você é dentro de casa. E Jesus estava dizendo, dando um recado à sua mãe e seus irmãos, dizendo, olha, quem está aqui, quem está envolvido comigo, que estou cumprindo o propósito do Pai, essa é a minha família. E olha, isso resolve muita coisa na nossa vida. Isso resolve muita coisa na nossa vida, sabe por quê? Porque às vezes criamos expectativas com as pessoas da nossa casa. E quando nós não estamos em Jesus, essas expectativas se frustram porque a gente espera do outro aquilo que o outro não pode dar. Não espere das pessoas aquilo que elas não podem oferecer, porque na verdade, até na distância, muitas pessoas estão te dando o melhor que elas podem, o melhor que elas conseguem. Quando a gente se aplica em Jesus, não há carência. Então a gente simplesmente aceita o que o outro pode dar, sem reclamar ou murmurar, e mais do que isso, a gente se enche de Jesus num nível tão alto que transborda, e aquilo que está faltando para a gente até mesmo já pode oferecer para os outros. Não pergunte hoje o que essa família pode dar para você, não pergunte hoje por que a tua família não te reconhece como você merece, como você gostaria de ser reconhecido. Se encha de Jesus, se envolva com o Senhor Jesus a ponto de você poder transbordar amor. Não cobre amor, dê amor. Mas vai ficar faltando, mas não é justo. Nós estamos ligados a uma fonte. O nosso Senhor é uma fonte para nós. O que não seria justo é estarmos conectados a uma fonte e não transbordarmos essas águas. A nossa vida em família deve atrair os nossos para Jesus. Meu filho menor de 3 anos não tem uma consciência capaz de se conectar a Deus como um adulto. Mas eu tenho certeza, pelas coisas que ele faz, que ele observa como eu me comporto, tanto para as coisas boas, tanto quanto para as coisas ruins. Eu quero que o meu filho olhe e veja Jesus na minha vida, para que ele também se sinta atraído por Jesus. De maneira alguma, religião é capaz de ligar pessoas a Jesus, mas cumprir a vontade do Pai. E nesse momento eu te convido a orarmos para que possamos cumprir essa vontade tão necessária, imprescindível, para que sejamos família do Senhor Jesus. Pai, apresentamos esse dia na Tua presença, livra-nos de sermos religiosos, que sejamos tão somente Teus por cumprirmos a Tua vontade. Queremos, Pai, desfrutar do Teu amor, para isso que possamos nos aproximar de Ti, que busquemos mais intimidade com o Senhor e que isso possa se refletir em bênçãos dentro da nossa casa. Que o Senhor Jesus entre nos lares aqui representados, trazendo a bênção da paz, da alegria, do amor. Pai, derrama da Tua unção, a unção que despedaça julgos, traz libertação aos lares, curas tantos lares feridos, pessoas vivendo juntas, mas machucadas, no trato entre elas, Pai, que o Senhor possa cicatrizar, que o Senhor venha curar os corações e que tenhamos uma casa abençoada. Que haja, Senhor, alegria e gratidão a Ti no partir do pão, sabendo que é o Senhor quem tem provisionado todas as coisas. Sê conosco, Pai, que possamos nos alegrar em cumprir a Tua vontade, que não achemos que podemos entrar na fila, na frente, por sermos religiosos. Tira isso do nosso coração e nos envolva com a revelação da Tua palavra e Tua vontade,
que nos apaixonemos por Jesus cada vez mais e que esse seja o aroma da nossa casa, que o som da nossa casa reverbere o nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe Lúcia, Inês Carvalho, pastora Cláudia Helena, Antônio, meu sogro, Daniele, Wilton, Tiabizinha, Ricardo, Drauzio, Paulo, Flávia Helena, Márcia Campos, Nasa, Gilson, Edileuza, Adriana, Simone, Marcelo. Deus abençoe Karina, hoje é o seu aniversário, Karina. Deus te abençoe muito. Você tem feito a vontade do Pai e isso a gente vê na maneira como você lida com seus irmãos. Deus abençoe aí Fabrícia, Vânia. Deus abençoe Tia Neuza, Sandra Regina, todos aqueles que vão assistir depois, não é? A Lígia sempre me pede para falar o nome dela também. A Ariane, a Alessandra, tem muita gente que vê depois, não é? E eu queria encerrar fazendo mais uma oração pela vida da Karina, que hoje está fazendo mais um ano de vida. Pai, eu quero te louvar, te agradecer muito, porque o Senhor tem trazido pessoas para perto que têm o aroma do Senhor Jesus. Louvo, celebro o teu nome, Senhor, pela vida da Karina, que faz mais um ano. Que o Senhor sonde o coração da tua serva, possa trazer à sua mente e coração a alegria de ser tua. Pai, que o Senhor renove sobre ela a unção, a bênção da salvação, a alegria em Cristo Jesus. Ó Pai, que ela saiba o quanto é amada por nós, o quanto ela é importante na nossa caminhada e importante na vida de tantas pessoas. Pai, muito obrigado. A tua filha tem cumprido o propósito de fazer a tua vontade. Ela é família do Senhor Jesus. Assim, Pai, nós oramos te pedindo a tua bênção sobre a tua filha no nome do Senhor Jesus. Amém. Parabéns, Karina. Deus abençoe a todos. Não deixe de fazer o culto na sua casa hoje, não. Hoje é dia de culto offline. Eu amo vocês.